Olá, meu nome é Leonardo Sakamoto, eu sou blogueiro do UOL e hoje vamos entrevistar Dilma Rousseff. Nascida em 1947 em Belo Horizonte, participou de organizações de resistência contra a ditadura militar, tendo sido torturada e presa. Foi secretária de Finanças de Porto Alegre, secretária de Minas, Energia e Comunicações do Rio Grande do Sul, ministra das Minas e Energia, ministra-chefe da Casa Civil. Eleita presidente da República, governou entre 2011 e 2016, quando teve seu mandato cassado pelo Congresso Nacional. Candidatou-se ao Senado Federal por Minas Gerais no ano passado, mas perdeu a eleição em meio à onda conservadora e antipetista. É avó do Gabriel e do Guilherme. Dilma gentilmente recebeu a equipe do UOL para uma entrevista aqui na sua casa em Porto Alegre. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a senhora pela entrevista, por ter nos recebido gentilmente aqui. Tudo bem, Dilma? Tudo bem, daqui para frente você, né, Sakamoto? Ai, desculpa, é formação religiosa, eu tipo, sei. aquela coisa, sabe? Eu sei, mas já que você denunciou minha idade, pelo menos suaviza um pouquinho chamando de você. Não, vou ser assim, mas desculpa, é quase uma programação, sabe? A mãe da gente faz Não coisas que a minha idade não esteja na internet há muito tempo. A senhora sai candidata de novo em 2020 ou 2022? Não pretendo. Não pretende? Não. Quem que você vê como uma nova liderança dentro do Partido dos Trabalhadores se estabelecendo agora, após Lula e após você? Muitos. Quem, por exemplo? Muitos. Quem, por exemplo? Muitos, não vou Prefeito citar de São ninguém. Paulo, Fernando Haddad? Querido, você não vai me fazer citar ninguém. Tem muitas pessoas, o Fernando Haddad certamente é uma. Tem pessoas fora, como o Boulos, tem pessoas dentro do PT, bastante pessoas que estão emergindo. Você não sabe, você leva anos para criar lideranças. A gente está na fase, eu e o Lula, e outros como da minha geração, nós estamos numa fase de passar o bastão. Sabe a corrida de bastão? Nós estamos nessa fase. Agora, é fase, é longa, se ainda está correndo. Eu não preciso de candidatar para ainda estar correndo. O Lula está correndo também, está lá na prisão, mas está correndo. Então, nós estamos na corrida de bastão, veja bem, no processo da corrida de bastão. É que no ano que vem tem eleição municipal de novo, né? Então... Sei, mas é aí que começam a aparecer as lideranças. Tem os governadores todos do PT, tem os prefeitos, os deputados estaduais, os deputados federais. É daí que surge. Então você acha que o PT não deveria, por exemplo, abrir mão em determinadas disputas em nome Mas quem disse que as lideranças serão só do nosso partido? Não são só do nosso partido. Quem disse isso? Eu citei o Boulos até para enfatizar esse fato. Cito o Flávio Dino para enfatizar também. Por quê? Porque elas estão surgindo, elas constituem um campo em expansão. E aí é assim, sabe, quanto mais as pessoas aparecerem, lutarem e estarem nas suas lutas e nas lutas, né, do país, mais lideranças nós vamos ter. Agora é a hora que vai nascer muitas. A minha geração está encerrando isso. E você veja, tá, que não é muitas pessoas nesse país que participou de 2 golpes de Estado, né? Eu sou uma. Isso não é uma vantagem, é só uma vida. Nos últimos meses, o Brasil presenciou uma série de manifestações que levaram milhares de pessoas às ruas, tanto a favor do governo como contra o governo. E o governo tem apenas 6 meses de vida, né? Eu queria saber como você encara, 4 anos depois das manifestações que antecederam seu impeachment, essas manifestações. Olha, eu acho que todas as manifestações, elas têm um cunho de expressão popular. As pessoas só vão às ruas quando querem expressar algum sentimento, ou de grande descontentamento ou de aprovação. Naquele momento, na época em que houve o meu processo de impeachment, um processo fraudulento, que todo mundo sabe, sem crime de responsabilidade, naquele momento eu acredito que houve uma grande interferência, uma grande manipulação, principalmente da mídia tradicional, que praticamente convocava as manifestações. E houve também uma clara cisão entre um lado e outro, né, que fica claro com aquela foto que sai com a esplanada de Brasília. Dividindo entre prós e 2 lados, ou seja, claramente 2 lados se opondo, né, um lado a favor e outro lado contra. O Brasil estava dividido. Vamos tirar como conclusão simples
isso. O Brasil veio sendo dividido. Eu acredito que, neste momento, as manifestações, tanto as de apoio como as contrárias ao governo Bolsonaro, elas refletem uma realidade de radicalização crescente no Brasil. Porque nesse período todo foi incentivado o ódio, a intolerância, o processo discriminatório contra movimentos sociais como negros, LGBTI, mulheres, etc. E também ambientalistas. Foi incentivado a cultura da violência através da valorização imensa do porte de armas, né? Até o gesto do presidente Bolsonaro é um gesto que incentiva a violência. Não se faz, a arma não é nada mais do que a capacidade do homem de concentrar a violência e usá-la. Agora, então, esse é um processo que vem sendo radicalizado. De outro lado, eu acredito, e dou como exemplo a mobilização dos estudantes, dos professores, dos alunos até do curso secundário, quando houve aquele que eu acho que é um dos aspectos toscos e grosseiros do governo Bolsonaro, quer dizer que aqueles que faziam balbúrdia iam ter um corte de 30%. Como se cortes no orçamento... Das universidades federais. Das universidades federais. Como se cortes nos orçamentos, qualquer orçamento, principalmente do orçamento da União, pudesse ser feito baseado em critérios quase de vingança sobre segmentos sociais, ou reitores ou estudantes que tivessem feito manifestações. Isso é inadmissível num país democrático, que o Brasil está cada vez mais deixando de ser. Então, eu acredito que essa manifestação dos estudantes é uma manifestação importante. Por que em defesa? Primeiro, porque a educação ela cumpre um papel importantíssimo, que é ela garante a perenidade das pessoas que saem da pobreza, a perenidade da saída, né? A perenidade dessa conquista que as pessoas obtêm ao sair da pobreza. Segundo, porque ela é condição para você sair de um desenvolvimento tradicional e passar a dar importância e ênfase à questão da criação da ciência básica, da expansão da tecnologia, né, do aproveitamento tecnológico dessa ciência básica e da difusão de inovações. Então, a educação tem esse papel estratégico. Ou seja, esse grupo de educação que vai às ruas, ele não junta só mais por exemplo, a esquerda ou as pessoas favoráveis ao governo, mas ele junta pessoas dos dois grupos. Eu não digo dos dois grupos. Ele junta as pessoas da população que têm algo muito importante a perder. É diferente quando você quer conquistar, mas ainda não teve. Neste caso, as pessoas que foram para as ruas, elas tinham tido os efeitos de uma política educacional que mais que duplicou o número de estudantes no Brasil universitários. Por que as pessoas se mobilizam? E por que em todo o Brasil? Primeiro, porque nós fizemos uma política de interiorização. Nós não colocamos as universidades, os campos, tanto das universidades federais como os institutos federais de tecnologia e educação, nós não colocamos nas capitais apenas. Nós colocamos principalmente no interior do Brasil, porque isso é uma forma de você alavancar o desenvolvimento. Então, o que acontece? Por que tem manifestação em todo quanto é canto? Tem manifestação em todos os lugares porque as pessoas sentiram-se lesadas nos seus direitos. E isso, é claro que reflete de uma forma mais profunda no setor da educação, porque são pessoas que estão lidando com uma questão fundamental, que é o conhecimento, a consciência e a noção de que fazem parte de um país e esse país precisa disso para se desenvolver. Então, eu acho que, no caso da educação, ela não é produto de um conflito de ódio, é produto de uma sensação, eu acho, profunda, estratégica,
de perda para o seu próprio país, para a sua comunidade, para cada um individualmente. Você vê paralelos entre esse processo de desgaste do governo Bolsonaro junto com o parlamento e o seu processo também, e você acha que é possível num futuro próximo o governo Bolsonaro vir a sofrer a mesma coisa por parte de um Congresso Nacional que acaba abrindo mão de uma parceria com o governo? Eu não acho que tenha qualquer similaridade, Sakamoto. Sabe por quê? Porque eu acho que os dois processos fazem parte de momentos distintos e com lógicas diferentes. No caso do impeachment, o Congresso Nacional teve um grande parteiro. Esse parteiro foi o senhor Eduardo Cunha, inequivocamente a mente que estava por trás do processo de impeachment e do próprio governo Temer. Razão tem o senador Renan Calheiros, quando disse, num determinado momento, que não participava de um governo que estava sendo dirigido desde Curitiba, se referindo ao governo Temer. Pois bem, o que aconteceu naquele momento foi um processo terrível no Brasil, que foi o fato de que o centro, a centro-direita e a direita renunciaram à sua condição democrática. E ao perceberem que nós tínhamos ganho 4 eleições presidenciais consecutivas, viram no processo de impeachment e no golpe de Estado parlamentar uma forma de mudar a agenda. O que vinha sendo derrotado por 4 eleições presidenciais consecutivas? Obviamente, não era a ideologia do PMDB, porque ele não tem ideologia. A ideologia que o PMDB tinha foi emprestada naquela ocasião do mercado, que é reenquadrar o Brasil no neoliberalismo. Mas eu não acredito, de maneira alguma, que tenha uma oposição consequente ao governo Bolsonaro. Você quer saber por que não pode ter? Por quê? Porque esse governo está baseado em uma dupla questão. Ele é um governo neoliberal e é um governo neofascista. É neoliberal e, portanto, as reformas neoliberais ele se dispõe a fazer todas. E ele é neofascista porque ele encara tudo o que é progressista como sendo produto do marxismo cultural, como eles chamam. Eles veem o marxismo cultural em tudo. Então, uma universidade e um pensador que tiver uma opinião contrária deles é um comunista. E, ao mesmo tempo, eu vou lembrar para você uma frase. Uma vez perguntaram a um dos generais sobre a questão dos direitos humanos. E ele disse que o governo do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, era um governo que não acreditava em direitos humanos, mas em humanos direitos. Dividindo o mundo entre humanos direitos e humanos esquerdos, humanos falhos, todos são. Então, extremamente complicado o critério. Ou você governa para todos. Então, essa visão é a visão que incomoda, eu diria, o Centrão, que incomoda a direita brasileira, a direita mais civilizada, que sendo direita mais civilizada. Qual é o problema? É que eles achavam que iam tutelar o Bolsonaro, que iam conseguir fazer com que o Bolsonaro se civilizasse um pouco e não os constrangesse com as manifestações toscas, não civilizadas, grosseiras, que ele faz sistematicamente. Esta última dos nordestinos é um absurdo. Eu vou te lembrar que na minha eleição em 2014, logo depois que eu ganhei, houve uma enxurrada de manifestações absolutamente racista contra o Nordeste, porque atribuíam ao Nordeste a minha eleição. E é verdade, eu devo ao Nordeste. E acho que o Bolsonaro se refere ao Nordeste, mais uma vez, pelos méritos do Nordeste, porque o Nordeste continua mantendo uma política de inclusão social. O Nordeste tenta preservar os ganhos que obteve. Mas voltando ao nosso assunto, eu acho que essa contradição
o fato de que o governo Bolsonaro pode, de fato, implantar as reformas, né? As reformas neoliberais. Isso, privatizar as estatais, diminuir até zerar o controle e a regulação, por exemplo, do meio ambiente, aumentando não só o desmatamento, como aumentaram agora, em junho, mas também, e aumentaram, se eu não me engano, entre 68% a 78%, e também, por exemplo, liberando os agrotóxicos. Tem mais de 300 agrotóxicos liberados em menos de 6 meses. Desregulamentando o mercado de trabalho. Enquanto ele for útil, ele segue tolerável. Não, ele é útil, porque não tem esse enquanto. Esse enquanto leva 4 anos para fazer todas as reformas neoliberais, como, por exemplo, está na pauta a mais violenta privatização do país. E aí não é só Petrobras, que é a 7ª empresa de petróleo do mundo, que eles estão entregando. Não é só isso. Eles querem privatizar as universidades federais no Brasil. E é bom que se diga, né, que no Brasil nós investimos muito pouco em ciência, tecnologia e inovação. E que a Petrobras era um passaporte para o futuro com o Fundo Social. Que a gente utilizaria o dinheiro do pré-sal para investir em educação, em ciência, tecnologia e inovação. Porque educação é a base disso. Quando a senhora fala de privatização de universidade federal, é, no caso, a entrada da substituição de recurso público por privado na manutenção. Não, eles vão vender. Você acha vender mesmo? Eu achei que era uma... A senhora estava fazendo só uma hipérbole. Eu não acho que é hipérbole. Eles vão tentar passar para uma OS e depois de passar para uma OS, eles tentarão privatizar. E quero te dizer outra coisa, nos Estados Unidos, toda uma parte substantiva da pesquisa, para não dizer mais de 70% da pesquisa, é financiada pelo governo americano. E as universidades também, naquilo que são estratégicas, passam por isso. E é isso um elemento fundamental, principalmente nessa época de inteligência artificial, onde se precisará criar todo o incentivo para produzir os tais algoritmos que vão viabilizar essa revolução. Então, eu quero te dizer o seguinte, eles são essenciais. O que eles pensaram? Que era fácil, que seria tranquilo, né, conter o governo Bolsonaro, mitigar o governo Bolsonaro. Acontece que o governo Bolsonaro tem um componente neofascista. Esse componente neofascista, ele não é mitigável, ele não é passível de ser, contido. Ele foge dos controles, ele sai dos controles e se expressa. Isto é esta contradição que a direita, o centro-direita, terão de conviver ao longo desse processo daqui para frente. Esse processo político será sempre caracterizado por essa contradição. E a arma do Bolsonaro é sempre o fato de que eles precisaram de um impeachment. Precisaram prender, condenar e impedir que concorresse à eleição o presidente Lula. Um inocente, hoje claramente provado pela Vaza Jato. Além disso, eles precisaram de destruir as possibilidades do centro, da centro-direita e da direita no processo eleitoral de 2018, para poder chegar ao poder e implantar essa reforma. É condição essencial para entender esses conflitos aparentemente bastante fortes, né, entre a Câmara e segmentos da Câmara e o governo Bolsonaro, o Senado e segmentos do governo Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso é que eles não são relevantes diante da lógica que conduz esse processo, que é uma lógica que implica em impor reformas neoliberais e, ao mesmo tempo, ceder
ao impulso bolsonarista de fazer uma política não civilizada, uma política de perda de direitos sociais, de perda de desprezo por direitos humanos, de desprezo por direitos trabalhistas, de desprezo pelo meio ambiente do país. Reforma da Previdência. Qual que é a sua avaliação do projeto que acabou sendo aprovado pela Câmara dos Deputados em primeiro turno, com relação à alteração, com relação à reforma das aposentadorias? Olha, ainda não foi aprovada... No primeiro turno? Não, ainda não foi aprovada a reforma da Previdência, tá? Então, eu quero dizer o que eu acho gravíssimo na reforma da Previdência, tal como estava sendo elaborada. A primeira coisa que eu acho gravíssima é o sistema de capitalização. Porque esse sistema de capitalização individualiza as pensões, a aposentadoria e fragiliza, por individualizar, fragiliza. Porque o sistema de partição, ele cria, né, a corresponsabilidade. Bom, eu quero só dizer primeiro as coisas que não passaram, mas que eu acho que tem de ficar atento, porque ou elas voltam no Senado ou elas voltam algum dia. Até porque o senhor ministro Paulo Guedes disse que isso era o centro, o cerne da reforma da Previdência. A segunda questão é a questão do BPC, que é um absurdo você tirar essa parte, né, da nossa rede de proteção social, que é o fato de que as pessoas pobres que são deficientes ganham um mínimo para se manter. Eu acho que o mais grave do que foi aprovado é o fato de que não levaram em conta que no Brasil há uma enorme rotatividade. Fingiram que não viram essa enorme rotatividade. E aí as exigências de tempo de trabalho, de tempo de contribuição, permite que a gente afirme que ninguém pobre, trabalhador, fará jus à aposentadoria, porque jamais conseguirá cumprir o tempo de contribuição e o tempo de serviço. Mas ele não acabou não se mantendo em 15 anos a contribuição mínima? Mas faz a conta. Que conta? Qual faz a Tem conta. Várias contas, na verdade. Não, a conta é o seguinte: quanto tempo um trabalhador precisará trabalhar para poder ter acesso à aposentadoria? Mas você está falando no caso da integral, né? Da integral. Da integral. Pensei que era o mínimo. Mas eu acho engraçado porque todos nós queremos a integral, né? Eu quero a integral, você quer a integral, a dona Maria ali quer a integral, o seu Joaquim quer a integral. Agora, o trabalhador brasileiro parte do pressuposto que aceita a mínima. Isso eu acho muito estranho. Em dezembro de 2014, vocês começaram a fazer mudanças, né, na transição do final do seu primeiro mandato. Sakamoto, posso falar uma coisa? Oi. Sempre que se muda a expectativa de vida de uma população, tem de se fazer ajustes e reformas na aposentadoria. Ninguém nega esse fato. Tanto não nega que nós começamos a abrir o debate. Por quê? Porque a gente achava que era fundamental que a gente, na medida em que alteramos profundamente a expectativa de vida, nós elevamos a expectativa de vida dos brasileiros e das brasileiras com as nossas políticas sociais e de saúde pública. Então, nada mais justo que a gente abrisse o debate. Mas como é que a gente pretendia abrir o debate? Nós pretendíamos abrir o debate, primeiro, estabelecendo um diálogo forte entre vários segmentos da sociedade, criando uma comissão que tivesse representação dos trabalhadores, que tivesse representação dos empresários, que tivesse a representação dos aposentados, que tivesse representação dos parlamentares, enfim, que todas as áreas fossem contempladas para sair uma discussão que levasse a um caminho. E tínhamos alguns princípios. Nós não íamos alterar direitos adquiridos. E aquelas expectativas de direitos seriam consideradas também. Teria de se ter um tempo de transição, e naquele momento era extremamente possível. Por quê? Porque continuava crescendo o mercado de trabalho, o desemprego estava em 4,6%. Mesmo porque é muito difícil você fazer uma reforma da Previdência num quadro
de grave crise econômica como nós estamos enfrentando, sem nenhuma perspectiva de recuperação no horizonte. O que torna a questão da Previdência uma questão complicada, porque a gente sabe que quanto mais há crescimento econômico, mais há trabalho disponível e, portanto, emprego. Se há emprego, as pessoas pagam a sua aposentadoria, descontam para a sua aposentadoria. Segunda coisa, quando há crescimento econômico e crescimento econômico saudável, você não tem o fenômeno da precarização ou do trabalho parcial. Você tem o trabalho formalizado, em carteira, e assim a contribuição também aparece. Com isso, você reduz os problemas de financiamento da aposentadoria. É óbvio que precisa ainda ajustes por conta da expectativa de vida. Quais ajustes você faria? Se tivesse o seu governo... Nós fizemos. Não, fez com relação ao fator previdenciário. Mas era um dos ajustes. Só que a partir... A gente estava em discussão como construir uma alteração permanente. A alteração... Era tentar adequar o tempo maior de sobrevida às pessoas. Ou seja, estabelecer uma idade mínima, estava no horizonte? Nós não chegamos a isso, meu querido. Idade mínima para os mais ricos, Você está querendo que eu especule sobre uma coisa que eu fui interrompida no meu diálogo previdenciário por conta do processo de impeachment. Você acha que foi o correto comportamento do PT na Câmara dos Deputados com relação à contraposição que o partido fez ao projeto? Você avalia de uma forma correta a oposição ao projeto ou você acha que daria para ter construído? O PT fez muito bem em fazer isso. Acho que aquele projeto, qualquer tentativa de fazer meia-sola, é isso, é uma meia-sola ruim. Se você conseguisse equacionar alguns problemas, porque ele está capenga, aquele projeto, ele vai ser modificado. O projeto que foi aprovado em primeiro turno. Então você aposta numa mudança ainda? Não, eu não aposto numa mudança, não. Eu levo em conta o que eles dizem. Ou seja, não acho que é, vamos dizer, fake news o fato do ministro Paulo Guedes dizer que o cerne do projeto é a capitalização. Ou seja, ainda vão tentar colocar daqui Não é só por isso, é por outros motivos. Há indicadores fortes disso. Há indicadores que o Ministério da Fazenda está muito interessado nos fundos compulsórios, chamados compulsórios do país, que são aqueles decorrentes da contribuição dos trabalhadores, né, que é uma espécie de poupança do país. Tanto o FAT, quanto o FGTS, quanto, eu te digo, a Previdência. Ou seja, a maior concentração de recursos financeiros está onde? No governo central, tirando as estatais, na Previdência. Por que essa intenção do senhor Paulo Guedes de fazer a capitalização? Disponibilizar esses recursos para o setor financeiro privado. Não é um recurso, isso é um tesouro. Então, eu sei que o objetivo não é garantir trabalho digno para as pessoas e aposentadoria digna para as pessoas, o objetivo desse governo. O objetivo desse governo é disponibilizar os recursos do país, que são vastos, para um grupo minoritário. No caso, o capital financeiro. Não tenho dúvida disso. Você vê alguma pauta, algum tema unindo a oposição e o PT hoje? Uma pauta que seja unificadora de discursos? Eu acho que a Previdência continua sendo. A Previdência continua sendo? Acho que o mercado de trabalho sempre será. Agora acho que a educação no Brasil é central. Não há a impressão de que a militância petista gasta muito mais tempo em torno da discussão da libertação do presidente Lula do que numa pauta como a reforma da Previdência? É porque é uma pauta complementar.
Veja bem, por que é que o PT defende e acha que é uma questão central nessa conjuntura, a pauta Lula livre? Porque no Lula, por questões históricas e da conjuntura, se concentraram as questões fundamentais. Uma da democracia. É no Lula que se expressa o estado de exceção. É no Lula que se expressa os vícios de uma política judiciária que persegue e que cria a justiça do inimigo. É no Lula que a questão da imprensa, ser quarta instância do judiciário, que julga, condena e penaliza. É no Lula que se expressa o fato de haver tido uma complementação ao impeachment, que foi o golpe de tirar o Lula da eleição presidencial. Então, motivo democrático. 2, o motivo popular, social e nacional. É no Lula, representando os governos do PT, que se expressa a luta do Brasil por um outro desenvolvimento não atrelado ao capital internacional. Não que não se possa fazer parceria com o capital internacional, se pode e se fez, mas porque no Lula se expressa a defesa da Petrobras, a defesa da Eletrobras, a descoberta do pré-sal, o KC 390. É nos governos, no exemplo Lula, que a gente pode dizer existe outro desenvolvimento possível. O Lula junta duas pautas e o Lula mostra que é necessário fazer uma reforma da Previdência que contemple não só os interesses dos patrões, mas os interesses da classe trabalhadora, da classe média que trabalha e que paga. Você acha que a relação entre o estabelecimento da Comissão da Verdade, né, para que fosse esclarecida mortes, desaparecimentos durante a ditadura, com a postura do Exército com relação ao governo Temer, com relação à prisão do Lula, com relação à eleição do Bolsonaro, existe uma relação direta, na sua opinião? Olha, vingança? Eu vou te falar, eu acho que é uma visão muito superficial do que aconteceu e do que acontece com as Forças Armadas. Mas o que me perguntavam é como foi possível no Congresso brasileiro um deputado federal, o senhor Jair Bolsonaro, votar pela ditadura militar e homenageando um torturador como o senhor Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Me perguntavam isso e, de fato, há que ter uma explicação para isso. E ela não é a Comissão da Verdade. Não estou falando que a Comissão da Verdade era a explicação. Mas... Não, só estou dizendo que aqueles que atribuem à Comissão da Verdade o fato de que eles preferiram... alguns militares foram para o governo Temer e para o governo Bolsonaro. Tá? Algumas pessoas falam isso, eu já li na internet. Sim, é por isso que eu estou perguntando. Pois é, eu acho que é absolutamente equivocado, frágil e inconsistente. Até porque, do ponto de vista estratégico para o Exército, foi nos governos do Lula e no meu governo que várias questões centrais em relação às Forças Armadas foram tratadas, e tratadas com muito respeito. Mas não só com respeito, com visão estratégica de país, com visão de soberania nacional. Eu te dou os exemplos. Os submarinos. Construir um submarino nuclear e um submarino tradicional foi uma iniciativa iniciada no governo Lula, construída no governo Lula, e mantida inteiramente no meu. O Gripen é outro, é o fato de que, por que optamos pelo Gripen? Porque com o Gripen poderíamos desenvolver tecnologia própria. Isso era importante para quem? Para a aeronáutica, para qualificar seus oficiais, para qualificar seus soldados, para dar uma dimensão ao Brasil. Mas o que eu não entendi é que você falou. Não, o que eu estou dizendo é que nunca ninguém investiu tanto. No caso do Exército, nós tivemos todo o investimento na área de segurança cibernética, de armamentos leves. Nós fomos
capazes de construir tanques médios e vendê-los pelo mundo inteiro, ou seja, houve um desenvolvimento da indústria militar no Brasil. E esse desenvolvimento da indústria militar teve no Exército um ponto focal, porque, além disso, a capacidade do Exército de construir infraestrutura, nós modernizamos inteiramente a engenharia do Exército Brasileiro, porque muitas vezes eles nos ajudaram a fazer estradas, a fazer, por exemplo, a interligação do São Francisco, né, da bacia do São Francisco. Então, eu te digo o seguinte, eu não acho que o Exército Brasileiro, naquele momento do golpe, ele tenha tido, do golpe parlamentar, ele tenha tido uma ação pró-golpe. Ele pode ter tido, no máximo, uma omissão, mas a omissão do Exército é melhor do que a ação. O que justifica, então, determinados comportamentos? Por quê? Porque a omissão não é... Não, a omissão é constitucional. Hoje, não omissão. Falando hoje, determinados comportamentos de membros do Exército, eu não tenho... da reserva, com relação ao seu governo, Posso dar um conselho? Posso dar um conselho, Sakamoto? Pergunte para eles. Pergunte para eles e mais. Pergunte como é que aceitaram entregar a base de Alcântara sem contrapartida nenhuma. Como? Porque entregaram a Embraer para sua maior concorrente, que é a Boeing, esta Boeing, que está com um problema seríssimo por causa daquele último avião que andou caindo por claras falhas de gestão. Então, eu te digo o seguinte, desmontar o Brasil é algo que era objetivo do neoliberalismo. A Comissão da Anistia adiou no último dia 26 o julgamento do seu pedido de indenização, né, por conta do fato de você ter sido torturado e preso durante a ditadura. E a palavra final deve ficar, inclusive, depois da comissão, deve ser da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é a Damares Alves. Qual que é a sua expectativa? Olha, eu acho estarrecedor que a palavra final seja de alguém e não da comissão. É você que está me informando isso e me estarrece, porque a comissão já tem uma opção de gente que está comprometida, mas eu não quero fazer um julgamento preliminar. Só acho muito estranho eles negarem que eu tenha sido torturada, como fizeram com a jornalista Miriam Leitão, porque o próprio presidente da República, quando deputado federal, foi e disse que o coronel Carlos Brilhante Ustra foi meu terror. Suponho que ele foi meu terror porque me torturou. Essa era o que estava na cabeça do senhor, então, deputado federal Jair Bolsonaro. Então, a discussão de que se eu tenho ou não tenho direito a receber a indenização é uma discussão que só mudando a lei eu não teria. Só mudando a lei. Há que mudar a lei. A lei é clara, tá? Pela lei eu tenho. Então, aguardo para ver como essa comissão se comporta. E aguardo com muito interesse, porque vai ser uma prova de que eles contradizem o que eles mesmos dizem, o que também não me espantaria muito, porque essa tem sido a prática recente, né? Falar uma coisa, negar que falou. Agora, essa votação está gravada, né? Você acha que a esquerda tem projeto para enfrentar a extrema-direita hoje no poder? Tem projeto para sensibilizar a população, trazer a classe trabalhadora para dentro de novo de uma proposta de poder, de governo, de sociedade? Eu acho que nós estamos justamente... esse projeto está em construção, porque eu acho que ele é produto não só da esquerda, ele é produto da sociedade também, ele é produto das lutas sociais. Nós temos referências fortes. Quais são elas? São os governos do PT. E o que nós conquistamos nesse processo que está sofrendo ameaça. Hoje, nós temos de lutar por coisa que já tínhamos conquistado. Temos de voltar a reconquistar, mas vamos ter de avançar mais. Então vai ter de voltar com essa questão da Petrobras e discutir bem a política de preço da Petrobras. Você é contrária à política de preço inteiramente contrária, não sou contrária. Eu sou inteiramente contrária. País nenhum do mundo atrelou
o preço do seu petróleo, principalmente países que têm a quantidade de petróleo que nós temos, e que 70%, mais de 70% da nossa produção é denominada em real e não em dólar. A troco de quê você indexa ao dólar? Para dar valorização para o investidor internacional? Então era melhor não abrir o capital. Mas nesse sentido, então, você pergunta à China. O presidente Jair Bolsonaro não foi, havia, meu querido, não foi o presidente Jair Bolsonaro ele pode ter falado. Eu não deixei isso acontecer durante meu governo e por isso recebi uma pilha de críticas. O presidente Jair Bolsonaro pode falar o que quiser, só que ele não interfere em 1 milímetro no que ocorre dentro da política de preço da Petrobras. Ela está atrelada, porque é subjugada pelos interesses dos investidores internacionais. E isso, é claro, não precisa de eu dizer, a própria Associação de Engenheiros da Petrobras mostra isso com clareza. Mas, continuando, é impossível o Brasil não voltar a ter uma política ambiental. Nós estávamos na liderança da questão ambiental no mundo. Por 30 anos nós construímos, não foi o meu governo, do presidente Lula, foram 30 anos de construção de uma política ambiental, que deu origem a quê? Deu origem à possibilidade de nós termos reduzido o desmatamento na quantidade que reduzimos. Deu origem a que nós pudéssemos voluntariamente propor para o mundo uma redução nossa de 36% dos gases de efeito estufa. Fomos estratégicos para construir o Acordo de Paris. E agora, o que você vê? Você vê o desmatamento crescendo, você vê a autorização desenfreada de agrotóxicos. Eu posso continuar. Em outra questão, a política de valorização do salário mínimo. Tudo isso nós vamos ter de retomar. Agora, eu acho que tem várias questões que nós temos de avançar. Por exemplo? Acho que é um absurdo a política de spreads praticado pelo setor oligopolista financeiro no Brasil. Não é possível alguém mais no Brasil acreditar que spreads de 300% no cartão de crédito, ou até menos, 200%, ou acima de 100%, spread de 100% para financiar a indústria e agricultura, seja viável no Brasil. Não, tem de mudar a política de spreads e de juro. Como? Olhando para a questão seríssima que nós temos um setor financeiro oligopolizado, sem concorrente, que não tem disputa e que cobra absurdos da sociedade brasileira. Nesse sentido, você está alinhada com o próprio Paulo Guedes, que reclama da concentração bancária, né? Querido, o dia que o Paulo Guedes reclamar da concepção bancária, da concentração bancária, eu ficarei muito feliz de estar com ele. Estar alinhado. Ele jamais será contra a concentração bancária. Não, meu querido, ele é um deles. Não é porque é da boca para fora ou não. Você está confundindo discurso e retórica com realidade. Agora, te asseguro, eu não tenho problema nenhum de ficar a favor daqueles que defendem aquilo que eu acredito. Mas vamos voltar a outra coisa. Mas sabe que você está fazendo? Nós vamos voltar a uma outra questão seríssima, que é a questão dos meios de comunicação. Terão de ser democratizados, sim. O Brasil não pode conviver com um controle verticalizado, assim como não pode ter no setor bancário, não pode ter no setor de comunicação também. E você veja que isso não tem nada a ver com venezuelização, como muitos dizem, bolivarianismo. Esse processo é um processo que no Brasil foi extremamente demonizado como sendo algo que se quisesse controlar a liberdade de imprensa. Hoje está claro que nós jamais quisemos controlar a liberdade de imprensa. Quem quer controlar a liberdade de imprensa é o governo Bolsonaro. Esse sim quer. Nós jamais queremos. Nós sempre respeitamos a liberdade de imprensa. E querer a democratização e a desregulamentação do processo de forma a que o oligopólio seja desconstruído,
completamente desconstruído, precisando de uma nova legislação, é algo que, me desculpa, mas para ser tentado tem de mudar essa correlação de força. Você perde no Congresso no dia seguinte. É aquilo que a gente fazia. Você entra, perde e não pode entrar na mesma legislatura. Não sei se você sabe. É sistematicamente assim. Então, te digo o seguinte, concordo contigo. Não fomos até as últimas consequências. Tínhamos de ter ido. Porém, não era no sentido de controlar o que sai na rede. É no sentido de desconstruir a concentração brutal que tem no Brasil. Qual que é a cicatriz deixada pelo impeachment? Ela se fechou já? Qual que é a cicatriz que é mais difícil de se fechar? A do impeachment ou a da ditadura? Porque não são cicatrizes. No conceito de cicatriz, você me desculpa, mas não se aplica em nenhum dos casos. São experiências dramáticas e terríveis que, obviamente, são pessoais, mas são também do país. Então, são momentos históricos duros de viver, duros de sobreviver. E eu te digo o seguinte, eu tenho muito orgulho de ter sobrevivido aos dois, com dignidade. Acho que a gente tem de esperar da gente é isso. A gente tem de esperar ter coragem para enfrentar e resistir. E ter sempre a força da sua convicção de que você está no caminho certo. Porque se você não tiver a força de que você está no caminho certo, aí de fato é ferida, é cicatriz, aí cabe essas palavras. Mas no que eu vivi não cabe não. Tá bom, eu quero agradecer a entrevista com a ex-presidente Dilma Rousseff, agradecer o tempo que ela dedicou a nós e agradecer a todo mundo que ficou em casa, no trabalho, na rua, assistindo e ouvindo o programa. Um abraço. Um abração. Qual?